Olá, eu acho que vocês já nos conhecem, né? Mais uma vez, nunca é demais lembrar que estamos iniciando o Filosofia em Foco, né? Hoje, mais uma vez, com o nosso colega aqui, Marcos Nascimento. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez para esse programa Filosofia em Foco, né? A gente está muito feliz com esse projeto e esperando que vocês possam continuar nos prestigiando, né, Walter? Isso mesmo. E, assim, a cada programa que vocês assistirem, vocês, se gostarem, dê o like, divulguem, compartilhem, né? E se inscrevam no canal, né, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Isso mesmo. E o tema de hoje é justamente a gente vai abordar os pré-socráticos, né? Eu acho que você já viu falar muito, pelo menos no nome de Sócrates, mas a partir de agora vamos nos debruçar, né? Marcos vai discorrer sobre os pré-socráticos. E nesse tema, né, eu quero saber o seguinte, Marcos, eles foram os primeiros a filosofar, por assim dizer, né? Quando se fala na filosofia pré-socrática, né, a gente fazendo um parâmetro com o que a gente tem hoje, parece até uma coisa meio ingênua, né? Sim. Né? Com a tecnologia que a gente alcançou. Então, por que então estudar, Marcos, e continuar debatendo os pré-socráticos? Sim, é uma pergunta muito interessante essa. A gente, primeiro, antes da gente adentrar a questão, hoje a gente está fazendo o primeiro vídeo sobre aquela construção do passeio que fizemos sobre as escolas da filosofia. A gente viu que a primeira escola de filosofia que a gente viu foi a escola dos pré-socráticos, que a filosofia começa com os pré-socráticos, né? Então, a gente hoje começa fazendo uma abordagem mais sistemática, mais precisa do que foi esse movimento do pensamento pré-socrático, que é um movimento que surge, como o próprio nome diz, antes de Sócrates, né? Mas que também continua até a época de Sócrates, né? Enfim. Mas a pergunta é por que a gente continua, né? Uma coisa tão... Exatamente. Né? Já que eu fiz o parâmetro, e muita gente faz, né? Principalmente quem já leu um pouco, Marcos, que se você comparar com o que temos hoje, parece até, vamos dizer assim, um pensamento meio ingênuo. Né? Isso. É verdade. Se a gente, por exemplo, o primeiro pré-socrático a filosofar, aquele que primeiro emitiu uma fala não mitológica, né? Não narrada pelo mito, a primeira conotação de caráter, digamos assim, racional, é a frase do Tales de Mileto, quando ele diz: tudo é água. É como você diz, Walter, essa frase realmente ela parece muito ingênua quando a gente cita nos dias de hoje, no mundo onde a tecnologia está aí por todos os lados, as crianças já dominam essa tecnologia, né? A ciência é um desenvolvimento muito grande, mas o motivo pelo qual a gente continua a se debruçar sobre esses pensadores são vários. Primeiro, porque é um marco histórico e filosófico o pensamento dos pré-socráticos, especialmente com o início do Tales de Mileto. Por quê? Porque é ali que a filosofia nasce, certo? E é a partir dali que ela se projeta para todo o tempo até a contemporaneidade. E é ali que um pensamento ingênuo, porque ingênuo no sentido de que, digamos assim, ele não tem uma profundidade, mas havia já uma intenção, uma intencionalidade racional de se buscar um princípio, que no grego chama-se arché, que pudesse ser constituinte de todas as coisas, que formasse todas as coisas que há. Então, essa busca começa com ele. Então, quando ele anuncia, depois de muito observar, não tinha instrumento nenhum, não tinha, né, nenhum aparelho desses que hoje a gente na ciência tem, mas só pela contemplação, pelo observar da natureza, ele já percebe que
esse seria o primeiro enunciado. Ele acha que, pelo contexto, por onde daquele que ele observa junto à natureza, ele tira a conclusão dele que tudo é água. Quando a gente diz tudo é água, a gente precisa levar em consideração duas coisas. Primeiro, uma coisa é água como uma das substâncias particulares que existe, como existe a água, a areia, a terra, a pedra, a planta. A água é uma delas. Mas quando ele diz a água, o sentido é outro. A água aí, ela está com uma conotação de princípio formador de todas as coisas, que é esse o objetivo dessa pesquisa, que começa com Tales de Mileto, né, o primeiro a filosofar, 200 anos antes de Sócrates, e continua durante todos os pré-socráticos subsequentes, até chegar nos atomistas, Leucipo, Demócrito, Anaxágoras e Empédocles. Então, a gente percebe que aí reside uma das razões da importância da gente continuar, né? Uma outra questão que a gente pode levar em consideração é como marco histórico, que é isso que eu falei, e como marco científico. Por quê? Porque essas questões trazidas por todos os pré-socráticos, porque todos eles dedicaram sua pesquisa a estudar a natureza, a physis, e tentar encontrar um princípio que fosse universal para todas as coisas, né? Então, ela, nesse sentido, ela tem uma conotação de contribuição para o desenvolvimento da ciência, e que depois se é utilizado isso, né? Inclusive com a teoria sobre o átomo, que a gente vai ver lá na frente, né? Então, se a gente compara esse primeiro momento do pensar racional, que, entre aspas, aparentemente é ingênuo, com a construção do pensamento, um atrás do outro, sem nenhuma técnica eficiente e tecnológica, não. Basicamente com o poder da razão, o voluntariado de pesquisar e tendo a natureza como fonte primeira a ser observada e uma consciência de que todas as respostas que eles queriam estavam na própria natureza. Então, isso é muito sólido, é muito consubstanciado, sabe? É uma coisa muito forte, né? E a partir daí as coisas evoluem. Porque eu fico às vezes imaginando, a gente hoje tem o conforto que tem, né? A gente hoje... Mas se esse cara que a gente diz que foi muito ingênuo, dizendo tudo é água, né? Verdade. Não tivesse dado esse salto para estimular todos os outros, será onde é que nós estaríamos? Onde é que a humanidade estaria hoje? Verdade. É uma pergunta, sabe, Walter? Né? Uma pergunta que eu fica faço, no ar, né? Fica no ar para cada um que está nos assistindo, né? E aí eu trago uma outra contribuição sobre quando se pergunta qual a importância da filosofia. Sim. Né? Para que serve a filosofia? É uma questão, né? Então, as pessoas não se apercebem porque elas não estão vivendo. Mas quando a gente começa a estudar e ver o resultado que os pensamentos, as pesquisas vão produzindo, e essa produção se transforma através das ciências particulares hoje em benefício das pessoas, da sociedade, da comunidade, de todos, em todas as áreas, então a gente percebe que tem alguma coisa aí que faz um sentido muito grande. Encaixa, né? Uma outra questão que, só para finalizar essa sua primeira pergunta, certo, é que esse tema é tão importante que, por exemplo, Aristóteles fez um resgate deles, certo? Digamos assim, ele sistematizou esses temas, né? Foi lá buscar os fragmentos, porque, na verdade, eles escreveram e se perdeu muito do que eles escreveram. Com certeza. Porque houve um incêndio
Biblioteca de Alexandria, houve alguns acidentes naturais, e o próprio tempo mesmo, né, se perdeu. Então, o que se encontrou foi fragmentos de todos esses pré-socráticos. Alguns com uma quantidade maior, né, com uma substância maior de informação, e outros com menor. É por isso que, por exemplo, desses que a gente vai estudar, eu escolhi basicamente, para a gente fazer uma leitura mais rigorosa, basicamente eu fiz uma seleção de Heráclito, porque o pensamento dele é um pensamento muito, né, importante, de Parmênides, porque vai influenciar toda a filosofia de Platão e a filosofia dos atomistas, né? E o Demócrito, porque com ele vem a teoria do átomo. Então, de todos eu escolhi esse porque achei que seria né, assim, uma maior importância, né, para o que a gente quer transmitir. Entendeu? Entendi. Então, quando foi no século XX, no início do século XX, um alemão chamado Hermann Diels, o que é que ele fez? Ele reuniu todos os fragmentos que haviam dos pré-socráticos e, digamos assim, reeditou, comentou, juntamente com outros especialistas da área da filologia, e produziu uma obra que hoje é referência quando se vai fazer qualquer estudo crítico sobre os pré-socráticos. Que são, o título da obra Os Pré-Socráticos, né? Dele, certo? Então, assim, essa importância que os pré-socráticos têm, que a gente precisa reconhecer e que tiveram um papel fundamental para todo o desenvolvimento do conhecimento posterior. Então, isso dá para a gente já perceber, não precisa botar muita cabeça para pensar, que tudo começa com a base, não é isso? Então, dentro da filosofia, os que começaram a filosofar, como bem Marcos diz, foram os pré-socráticos. Agora eu quero saber o seguinte, Marcos, que fatores essenciais, né, ocorreram para que surgisse o pensamento pré-socrático e, claro, promover a transição, que foi a partir daí que promove a transição daquele pensamento mítico, né, que vinha das lendas, para um pensamento racional. Sim. Então, que fatores, basicamente, que tijolinhos que você pegou para construir isso? Pois a gente pode dizer, Walter, que primeiro a gente pode citar a questão da necessidade de alguns, né, da curiosidade de alguns, como o Tales de Mileto, por exemplo, o Anaximander, o Anaxim e outros, de todos eles, todos os demais pré-socráticos, de averiguar, investigar, né, e buscar uma nova forma de conceituar e explicar as coisas. Ou seja, foram eles que fizeram a transição da consciência mítica para uma consciência racionalizada, né? Então, foram esses pensadores pré-socráticos que fizeram isso, né? Uma questão que favoreceu foi exatamente o comércio e o desenvolvimento das navegações, certo? Porque proporcionou uma integração entre povos de diferentes lugares, inclusive do Egito, da Babilônia e de outros lugares que trocavam ideias. E essas ideias floresceram novas ideias, né, que fizeram com que eles avançassem na sua maneira de pesquisar, de ver a realidade e de investigar para conseguir os resultados que conseguiram, né? Então, basicamente, foram essas as características assim que mais impulsionaram, né, para que o movimento pudesse acontecer, entendeu? Você falou logo no início que eles olhavam para a natureza. Aí vem minha pergunta, né? De que assunto basicamente tratava os pré-socráticos
qual a sua influência, principalmente, né, depois disso, qual a influência deles, né, para os pensadores subsequentes? Pois é. Eles tinham, desde o início, né, uma necessidade premente de identificar um princípio, né, que fosse comum a todas as coisas. Ou seja, existem as coisas que são particulares, por exemplo, esta mesa, né, esta caneta, o tijolo, enfim, tudo que há. Esta arte aqui. A coruja, que é o símbolo da filosofia, então, né, gente? Tudo isto são coisas particulares, né? Mas o que eles estavam querendo buscar era um princípio que em grego eles chamam de arché, que fosse comum na constituição material de todas essas coisas que a gente tem, né, que como eu acabei de citar, se apresentam de formas diferentes, mas que a sua constituição, sua estrutura, ela tinha alguma coisa ali que eles chamam de arché, ou princípio formador dessa coisa. Então, essa filosofia pré-socrática, ela está desde o primeiro pensador até os atomistas, pautada, fundamentada, baseada numa pesquisa no intuito de encontrar esse princípio. E a gente percebe que esse princípio, claro, desde o início, com Tales de Mileto, quando ele diz tudo é água, ele é já racionalizado, mas ele de certa maneira ele não tem ainda realmente alguma coisa ali que vá definir. Mas ele tem uma coisa interessante aí, porque ele já mostra, ele já traduz pela racionalidade que a água seria o um. O um. O que é esse um? A água seria o um, que seria esse princípio, e por isso chama de um, universal, que estaria nas coisas particulares e na formação do universo, do cosmos. Então, que a natureza estaria sendo formada por esse princípio. E depois cada um que vai chegando depois dele, né, como depois do Tales vem o Anaximandro, que diz, não é a água. Ele vai instituir um princípio, um arché, que é o apeiron, que é uma matéria ilimitada, certo? Infinita, né? Já o Anaxímenes, que foi aluno do Anaximandro, ele vai dizer, não, o princípio é o ar. Você veja que a racionalidade continua e eles estão tentando buscar, através do método empírico de observação da natureza, e encontrar uma resposta que fosse suficiente para explicar aquelas coisas. Embora umas respostas muito ainda, entre aspas, nesse ingênua, mas uma resposta que tinha por trás desse resultado, uma perspectiva racional. Algo que já estava sendo pensada, algo que estava sendo racionalizado. E é isso que faz com que essas pesquisas avancem de maneira tal que a gente chega realmente no protótipo, né, do que a gente chama que é o átomo, e que é a teoria que é aceita até hoje. Então você vê as tentativas, né, que foram feitas para a gente conseguir chegar, e chegamos, né? Quando chegar oportunamente, vamos tratar dessa questão, né, com o Demócrito, certo? Então, o foco dessa pesquisa, dessa investigação dos pré-socráticos, era encontrar um princípio que fosse comum a todas as coisas particulares. Um princípio universal, mas que fosse comum a todas as coisas particulares. Entendeu, Walter? Entendi. E se você vê, tem muito a ver, não é? Até parece o trocadilho, tem muito a ver
a ver com tudo que acontece hoje. As pessoas, quando se debruçam com algo que você não conhece, traz técnicos, né, Marcos? Sim. Para tentar descobrir, um dá uma dica, outro dá, até um chegar realmente a uma resposta satisfatória. Então, o que a gente percebe, eu penso, né, pelo que você explicou, que, em resumo, eles deixaram a base. E a partir dessa base vieram os outros e foram construindo, né, até como uma casa, se você imaginar, fazendo uma analogia. Uma casa, você não começa pelo telhado, né? Você começa pela base, vai às paredes e tal. E é dentro desse raciocínio, vamos dizer assim, simplista de uma casa, essa analogia, que a gente vem dando continuidade ao Filosofia em Foco. Você lembra que no passado, como o Marcos disse, ele falou das escolas em geral e agora a gente vai começar a falar, vamos dizer, segmentado. E hoje a gente falou do pensamento e dos filósofos pré-socráticos. Então, Marcos, eu passo a bola para você agora, ou melhor, a palavra para as considerações finais desse programa de hoje, que, repito, abordou o pensamento pré-socrático. Pois é, a gente fez esse programa hoje destinado a esse tema, né, que era mais ou menos contextualizar aquele momento da filosofia pré-socrática, basicamente sobre o princípio, a formação do princípio, o tipo de conhecimento abordado, quais os facilitadores que puderam proporcionar a existência, né, desse ambiente de investigação da natureza na physis, né, e os 3 primeiros representantes, né? E na próxima edição do Filosofia em Foco, nós vamos trazer uma abordagem ainda de um pré-socrático, né? Que é o Heráclito. Então, obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês gostem do conteúdo e, se gostar, dê um like, se inscreva no canal e compartilhem. Obrigado.